bem-vindos a mais um episódio do Rota Empresarial, onde eu trago soluções que vão te fazer alcançar o faturamento de um ano em 7 meses. E o tema de hoje é como dar feedback. Nesse episódio eu vou te ensinar a dar um feedback correto para que você desenvolva os seus liderados e tenha muito mais resultado. Vamos lá? Então vamos lá, já tô aqui com a minha colinha básica, de sempre, para não esquecer nada. E eu quero trazer um pouco de contexto aqui pra gente. A gente sempre ouve falar, tem que dar feedback, fulano recebeu um feedback. Mas afinal de contas, o que é o feedback? O que é dar feedback? Feedback nada mais é do que você dar um retorno diante de uma ação, de uma atitude do liderado ou diante de uma falta de atitude. E para que isso aconteça, a gente tem alguns critérios que a gente deve observar para que esse feedback seja o feedback correto. Além disso, feedback é uma ferramenta de desenvolvimento, é uma ferramenta de liderança, de gestão, é uma ferramenta para alinhamento de expectativas, onde você deixa claro para os seus liderados aquilo que você espera deles. E com isso eles conseguem se desenvolver e trazer muito mais resultado para o seu negócio. Então é uma ferramenta que a gente não pode ignorar, ela tem que estar presente no nosso dia a dia o tempo todo. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente os tipos de feedback e você vai ver que realmente ela tem que estar presente o tempo todo no nosso dia a dia. E é algo que traz um efeito muito positivo para a sua empresa. Mas o que não é feedback? Como eu disse, feedback é algo estruturado. Tem alguns critérios que a gente utiliza ali para que ele seja feito da maneira correta e traga realmente resultado. Mas, quando você fala assim, fulano, eu já te disse isso, você fez de novo. Olha só, você está fazendo isso aí de novo. Você não corrigiu isso, você está errado. Tá? Isso não é feedback, tá? Isso é, sei lá, uma bronca constrangedora, principalmente se você fizer isso na frente de outras pessoas. Feedback não é isso. Às vezes eu escuto, empreendedores falando, Carol, mas eu dei feedback, eu falei com ele, eu disse que estava errado. Não é isso. E hoje a gente vai aprender exatamente como dar esses feedbacks. Existem alguns tipos de feedback, a gente vai falar aqui, e você vai aprender a fugir dessa armadilha de pensar que simplesmente virar para o funcionário e falar, olha, eu já te disse isso, tá vendo? Isso aí tá errado, eu já te falei de novo. Isso não é feedback. E quais tipos de feedback existem? A gente tem, basicamente, 4 tipos de feedback. Não importa a nomenclatura que se esteja dando na época, mas, em teoria, vai ser sempre a mesma coisa, tá? Então, a gente tem o feedback positivo, o feedback corretivo, o feedback pontual e o feedback programado. O feedback positivo, como o nome já diz, é quando você quer reforçar uma atitude positiva que o seu colaborador teve. Ele é extremamente importante para você reconhecer, para você elogiar o liderado e para você fortalecer nele a repetição de comportamentos que você gostou, que foram muito bons, que trouxeram bons resultados para a empresa. Então, quando você faz um feedback positivo, você tem como maior objetivo reconhecer, elogiar e potencializar essa atitude positiva que ele teve. Inclusive, quando você faz isso em público, e eu aconselho que seja feito em público em raríssimas exceções, vou falar mais à frente sobre isso, você reforça esse mesmo sentimento, esse mesmo comportamento de realizar coisas boas, de fazer coisas, de ter atitudes positivas nos outros liderados. Quem está ouvindo aquilo se sente motivado a ter também, a buscar também ter atitudes positivas. Então, esse é o maior objetivo do feedback positivo. O feedback corretivo, como o próprio nome já diz, ele visa corrigir uma ação, corrigir uma atitude que não foi
foi desejada, que não foi feita da melhor forma, ou que foi tomada de forma equivocada mesmo. Então ele visa corrigir uma atitude ou uma rota. Às vezes você deu uma atividade para o liderado e aí aparentemente ele entendeu, ele começa a desenvolver aquela atividade e às vezes ele nem tomou nenhuma atitude errada não em relação ao comportamento, às vezes ele só começou a sair um pouco da rota daquilo que você explicou. Então o feedback corretivo ele tem essa função também, corrigir rotas, chamar o fulano e falar, olha fulano, a gente combinou isso aqui, o resultado que você tem que entregar é esse, mas eu tô vendo que você tá indo por aqui, pode ser que você não consiga, vamos lá, vamos ajustar? Então essa também é a função do feedback corretivo, tá? Já o feedback pontual, vamos falar sobre o feedback pontual, é aquele que você dá imediatamente quando um fato ocorre, por isso que ele é pontual, sabe? Ocorreu um fato e você quer dar o feedback positivo ou o corretivo, você faz imediatamente, tá? Ou você elogia, reconhece, ou você corrige aquela situação. Então esse é o feedback pontual. Já o feedback programado é aquele que você programa uma data, né, determinada para acontecer. Você pode fazer mensal, você pode fazer de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, enfim. Vai depender muito da realidade do seu negócio e da atividade ali que os seus liderados estão exercendo. Então, esse feedback você vai avaliar o liderado como um todo, tá? A sua performance, o seu comportamento, se está atingindo as metas, se está aderente à cultura da empresa. Então, ele é muito mais amplo do que o feedback pontual que visa corrigir uma situação que aconteceu ali naquele momento. E quando você faz o feedback programado, você pode inclusive aliá-lo ao processo de avaliação de desempenho do liderado, porque ele se torna tão amplo, ele avalia ali o comportamento do liderado de forma tão ampla que você pode fazer através dele a avaliação de desempenho, tá? Claro que de uma forma aliada. Se você deixar para dar feedback para o seu liderado somente na avaliação de desempenho, você, enfim, você já está atrasado aí nesse processo, está fazendo da maneira errada, tá? Então você pode aliar ao processo de avaliação de desempenho, por ele ser muito completo, tá bom? Mas afinal de contas, por que de fato você deve dar feedback para os seus liderados? A gente já meio que falou aqui que o feedback ele é uma ferramenta de desenvolvimento, tá? Quando você dá feedback, você está desenvolvendo os seus liderados. Quando você desenvolve o liderado, ele começa a fazer as coisas de uma maneira muito melhor. E você começa a alcançar, a sua empresa começa a alcançar eficiência. Então, se você não dá feedback para os liderados, eles continuam ali no escuro, sem saber o que eles vão fazer, sem saber se eles estão te agradando, sem saber se eles estão realmente alcançando aquilo que é esperado deles, e a sua empresa não alcança a eficiência. Fato é que todos nós, sem exceção, né, o ser humano precisa de feedback. Ele precisa saber, ele precisa de um retorno para saber se ele está no caminho certo ou não. Então o feedback ele é extremamente importante para isso, para desenvolver os liderados, para fazer correção de rota, para melhorar o desempenho e alcançar a eficiência. Mas eu acho que o maior benefício de se dar feedback corretamente, quando você utiliza essa ferramenta no dia a dia da sua empresa, de forma pontual, de forma programada, e utilizando as técnicas corretas, o maior benefício é, sem dúvida, o aumento do faturamento. Gente, eu sempre toco nessa tecla. Por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar diversos pontos do nosso negócio e a liderança é um deles, quando a gente começa a trazer técnicas de liderança para o nosso negócio, a gente começa a melhorar a eficiência dele. E quanto mais eficiência, mais isso se traduz em resultado. E o que é resultado? É faturamento, é lucro. Quando você aumenta a eficiência, naturalmente você está faturando mais.
Eficiência é aumento de faturamento. E quando você aumenta o faturamento, você tem a chance de aumentar o lucro. Por que eu falo a chance de aumentar o lucro? Porque às vezes, para você aumentar o faturamento, você tem que investir. E pode ser que nesse processo de investimento nem sempre você aumente o lucro, tá? Mas quando você melhora a eficiência da sua equipe, com o simples fato de dar feedback, por exemplo, você não tem que investir. Pelo menos não monetariamente falando. Você não tem que investir. Então imagina você corrigir os comportamentos dos seus liderados, desenvolvê-los, fazer com que eles performem melhor, alcancem maior resultado, sem ter que investir. Naturalmente, se você aumenta a eficiência, você aumenta o faturamento. Imagina, né, um dos pilares do método que eu pratico é fazer com que você alcance, com que você antecipe o alcance da sua meta de faturamento. Imagina você antecipar a sua meta de faturamento de 1 ano para 7 meses. Imagina que você tem uma meta de faturamento, e eu espero que você tenha. Se você não tem, você precisa estabelecer isso. Imagina que você tem uma meta de faturamento e você, ao longo do ano, você trabalha para alcançar essa meta. E ao invés de alcançar essa meta em 1 ano, você alcança em 7 meses. Isso é aumento de eficiência. Tudo que você faz no seu negócio para melhorar os processos, para aumentar a eficiência, acarreta em aumento de faturamento. Então essa é uma excelente ferramenta para que você, inclusive, aumente o faturamento do seu negócio sem ter que investir. Pelo menos não monetariamente falando, tá? Mas, mesmo com tantos benefícios, desenvolvimento do liderado, aumento da eficiência, aumento do faturamento, aumento do lucro, por que as pessoas hesitam em dar feedback? Eu diria que, em primeiro lugar, é porque elas não sabem. Na verdade, assim, elas não sabem dar feedback, mas elas também não sabem os benefícios que dar feedback traz. Elas estão tão ocupadas, né? Esse é outro motivo, elas estão tão ocupadas que elas acham que isso é uma perda de tempo. Que elas acham que não tem tempo para desenvolver os liderados. Eu lembro que quando eu trabalhava para a última instituição que eu trabalhei, eu ficava agoniada quando alguém da minha equipe ameaçava levantar e ir em direção à porta da minha sala. Quando eu via, eu já ficava assim, ai meu Deus, que não venha pra cá, que não venha pra cá. Por quê? Porque eu achava que, tipo assim, eu tinha tanta coisa pra fazer que eu não tinha tempo pra atender as pessoas da minha equipe. E aí, quando elas vinham, né, às vezes eu tava ali no computador e elas assim na porta da sala e eu ficava, e trabalhando, tá. E não dava a devida importância, não parava para escutar, não parava para corrigir, para orientar, não parava. Porque eu achava que eu não tinha tempo. Dar feedback? Não tenho tempo, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto relatório para produzir, eu não tenho tempo. E a gente esquece que quando a gente empreende, a gente se torna líder. E quando a gente lidera, uma das nossas principais atribuições é desenvolver os liderados. Isso é o nosso trabalho. Se a gente não tem tempo, a gente tem que arrumar tempo para isso. Se a gente não tem tempo, é porque alguma coisa na nossa rotina está errada, a gente não soube definir as prioridades da nossa rotina, a gente não soube colocar isso como prioridade, a gente coloca qualquer outra coisa como prioridade, menos liderar. Menos desenvolver os nossos liderados. E a questão é que a gente esquece também que quando a gente abre um negócio, né, até certo ponto, salvo raríssimas exceções, a gente leva o nosso negócio até um determinado patamar com a nossa ação, com o nosso esforço, com o nosso conhecimento. A partir desse ponto, se a gente quiser crescer, a gente tem que contar com a ação, com o trabalho de outras pessoas. Só que simplesmente colocar pessoas para dentro da empresa não vai fazer o negócio crescer.
é aí que a gente se torna líder. Porque a gente tem que saber direcionar essas pessoas. A gente tem que saber desenvolver essas pessoas e fazer com que essas pessoas alcancem o resultado que a gente precisa. E dentre várias ferramentas, o feedback é uma delas que faz isso. Então, quando a gente não dá a devida importância, a gente deixa de colher os frutos que o feedback dá pra gente. Outra coisa também, pelo qual as pessoas não dão feedback ou não gostam de dar feedback, é porque elas têm medo de magoar. Ah, não, mas se eu falar com fulano sobre determinada coisa, sobre determinada atitude que ele teve, ou sobre, né, o comportamento que ele não está tendo, ele vai ficar magoado comigo. Eu não posso, eu não consigo. Não tenho emocional para falar com o liderado. Então, esse é um outro ponto pelo qual as pessoas não dão feedback. E eu te digo que não tem jeito. A gente tem que desenvolver isso na gente. Dar feedback é difícil, sim. É difícil para quem dá e é difícil para quem recebe. A gente não foi preparado para receber feedback. É uma situação, muitas das vezes, ali desagradável, constrangedora. Então, o que a gente precisa fazer? Nós, enquanto líderes, a gente precisa buscar desenvolver essa qualidade na gente. Buscar técnicas, praticar para que a gente possa desenvolver tanto a nossa técnica quanto o nosso emocional. E com os nossos liderados, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orientá-los, treiná-los para que eles saibam receber um feedback. Para que eles entendam que o objetivo daquilo dali não é simplesmente reprimi-los, não sei, magoá-los. Esse não é o objetivo. O objetivo é desenvolvê-los. Quando você se mostra como estando ao lado do seu liderado, para ajudá-lo, para desenvolvê-lo naquilo que ele precisa, e você faz isso genuinamente, eles entendem quando você precisa dar um feedback corretivo, um feedback que não é agradável de se ouvir, tá? E aí, como é que você faz isso? Como é que você orienta os seus liderados? Primeiro, quando você contrata, assim que a gente coloca, né, a pessoa para dentro da empresa, a gente tem todo um processo de onboarding, um processo de integração, que é ali a ambientação do liderado naquele novo ambiente, tá? E nesse processo de integração é quando você vai conversar com ele, você vai falar, olha, aqui na empresa a gente tem a cultura de feedback e ela funciona assim, assim, assado, você deve receber de tal forma, não entenda como sendo uma crítica pura e simples, mas sim como uma tentativa de te ajudar, de te desenvolver. Então você vai orientar o liderado. Agora, se a sua empresa já está em andamento, você já tem funcionários, você não fez isso no processo de onboarding, você vai chamá-los para conversar e vai falar, olha, a partir de agora a gente tem um processo de feedback, vai funcionar assim, 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 assado, e a gente espera que vocês reajam assim, 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 assado. Então, tudo que é conversado não sai caro, ok? Então, preparem os seus liderados para receberem o feedback e se preparem também para dar o feedback. Normalize o feedback. Não adianta, por exemplo, você dar um feedback corretivo e falar assim, olha, fulano, isso aqui é estritamente profissional, não leve a mal, não leve para o lado pessoal, mas aí, depois quando você encontra com o seu liderado, enfim, você não consegue olhar para ele, você está sem graça, você está desconcertado. Como é que você quer que o liderado haja com naturalidade diante de um feedback difícil ali, um feedback corretivo, se você não consegue agir com naturalidade? Então normalize o feedback, tá? Tanto de um lado quanto de outro, tá bom? Outro motivo também pelo qual as pessoas não conseguem dar feedback é porque elas não sabem elogiar. Lembra que eu falei que tem um feedback positivo e um feedback corretivo? Então, feedback corretivo ele é mais delicado ali, porque, enfim, está corrigindo alguma coisa. Mas o feedback positivo é para você reconhecer, é para você elogiar. E tem gente que não sabe elogiar.
Tem gente que olha ali para aquilo que o liderado fez e fala, não preciso elogiar. Ele não fez mais do que a obrigação dele. Entende? Ou então pensa assim, se eu ficar elogiando, ele vai acostumar, vai ficar sem vergonha, vai achar que é muito bom, vai relaxar. Se eu ficar elogiando, vai me pedir aumento de salário. São coisas que as pessoas pensam. Me diga se você nunca pensou dessa forma. Só que o que acontece quando a gente pensa assim e a gente deixa de dar o feedback positivo, a gente deixa de reconhecer o liderado? Sabe o que acontece? Ele fica desmotivado. Ele perde o engajamento. Ele pensa assim, poxa, eu me esforcei para fazer isso aqui e, sabe, nenhum reconhecimento. Então, são atitudes simples que você faz com que o seu liderado mantenha a motivação, continue engajado, tá? Então, ambos os feedbacks são extremamente importantes, tá? Você não deve dar um e esquecer do outro. Carol, dar o feedback positivo não é um problema para mim, mas eu não sei dar o feedback corretivo. Se eu der só o feedback positivo, né, já que eu vou estar ali reforçando um comportamento, o liderado ele vai ver que aquela atitude que eu valorizo e vai sempre fazer daquela forma. Isso é o suficiente? Não, não é. Uma coisa não exclui a outra. Você tem que usar os dois tipos de feedback, tanto o positivo quanto o corretivo, juntos, de acordo com a sua necessidade, no momento em que for necessário cada um deles. Tá? Então, se você não se sente confortável, eu digo que você não está sozinho. Não é fácil mesmo dar feedback, mas você deve se desenvolver para que você consiga fazer as duas coisas com naturalidade. Eu me lembro perfeitamente de uma vez que a gente estava fazendo um processo de feedback programado aliado à avaliação de desempenho. E era uma situação delicada, sabe? Aqueles funcionários que alcançavam os melhores resultados, eles recebiam as melhores notas, era até mais fácil de dar aquele feedback. Agora, aqueles que não iam tão bem assim, era uma situação delicada. E teve uma vez que a gente foi fazer a sessão de feedback, eu digo a gente porque estava eu e mais um outro gerente do meu lado, a gente sempre, nesse programa de feedback, de avaliação de desempenho, a gente sempre dava um feedback em dupla, ou dois gerentes, ou eu e a gerente de RH. E aí, chegou a hora de dar o feedback de um funcionário extremamente complicado. Ele era muito difícil, ele era um funcionário muito difícil. E era no início, sabe, da minha carreira como gerente, e eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. E vocês estão vendo, eu gosto de gesticular, eu gosto de falar, mas eu tremia tanto na hora de dar o feedback que eu coloquei as minhas mãos por baixo da mesa. E eu falava assim, olha, esse aspecto aqui, você não foi bem por isso, por aquilo. E aí a pessoa virava pra mim e falava assim, se você diz. Então foi extremamente desafiador. E eu me senti extremamente intimidada. Eu saí daquela sessão de feedback suando frio, me sentindo mal, sabe? E aí eu pensei assim, eu não posso me deixar intimidar por isso. Eu preciso me desenvolver, eu preciso desenvolver o meu emocional. E ser justa a ponto de dizer, sim, fulano, olha aqui, ó. Olha os atos que comprovam, as atitudes, as circunstâncias que comprovam isso aí que eu tô te dizendo. Entende? Então, de início, é muito difícil mesmo. Mas com a prática e com a técnica, você consegue. E eu oriento que você persiga esse desenvolvimento em você e nos seus liderados, tá bom? E eu vou compartilhar com vocês aqui onde eu vejo que as pessoas mais erram ao dar feedback. Por quê? Porque eu quero que você esteja preparado e não caia nessa armadilha de cometer esses mesmos erros, tá bom? Então, olha só, um dos erros que eu mais vejo acontecer, não fazem o feedback na hora que tem que ser feito.
eu falei sobre o feedback pontual. Ele tem que ser dado no momento em que a situação ocorrer, tanto o positivo quanto o corretivo. A única exceção é quando você estiver extremamente irritado. Se você estiver irritado, aconteceu ali uma situação que você precisa dar um feedback corretivo e você está muito irritado com a situação, não dê. Nesse momento não dê. Mas fora isso, você viu ali alguma coisa que você precisa reconhecer ou que você precisa corrigir, você precisa fazer imediatamente, tá? Outra coisa também, outro erro que eu não quero que vocês cometam é atacar o liderado e não a ação ocorrida. Quando a gente dá feedback, nunca é sobre o liderado, nunca. Anota isso aí, nesse momento, nunca é sobre o liderado. Tanto o positivo quanto o corretivo. Nunca é sobre o liderado. Feedback é sempre sobre a ação, sempre sobre a rota que está sendo traçada, ok? Então, muitos erros eu vejo por aí, as pessoas atacando o liderado. Ah, você é isso, você é aquilo, você fez de novo. E não é assim, tá? Então, é a situação. Olha, aconteceu isso. Nós vamos precisar corrigir essa atitude, tá? Então, sempre trabalhe em cima do fato ocorrido, da ação ocorrida, ok? Um outro erro também que as pessoas cometem, e eu não quero que vocês cometam, é que elas não dão espaço para o liderado falar. Principalmente quando é o feedback positivo, isso não acontece. Mas no feedback negativo ou corretivo, o líder ele acha que ele tem que chegar ali e falar o que ele quer falar e pronto. E não é assim. A gente tem que dar espaço para a pessoa falar. A gente precisa entender que a gente não é dono da verdade e que a gente não é imparcial, a gente não tem a visão do todo para julgar aquela situação da forma mais correta possível e inquestionável. Então a gente precisa dar sim a oportunidade do liderado falar, expor a sua versão do ocorrido. Não é dar desculpas, tá? O liderado sabe que está errado e fica lhe dando desculpa. Não é isso. Isso você pode cortar de imediato. Mas você precisa ouvir o liderado. Até para entender, se for um feedback corretivo, por que ele tomou aquela atitude? Ou por que ele deixou de fazer determinada coisa? Às vezes, quando você ouve o liderado, você consegue corrigir. Não, peraí. Então ele não fez isso ou ele fez aquilo porque tem isso aqui por trás e eu preciso corrigir isso aqui. Então você precisa ouvir o liderado para entender a raiz do problema e agir em cima da raiz do problema, tá? Outra coisa também, outro erro que as pessoas cometem, né? Ao dar o feedback corretivo, elas se utilizam do nome de outra pessoa. É tão difícil, sabe, dar um feedback corretivo, é tão desconfortante que às vezes a gente não quer se expor. A gente não quer dizer, olha, fulano, é assim, assim, assado. Não, a gente fala assim, ó, fulano, por mim tá tudo bem, mas sabe o que é? É que o meu sócio, né, é porque o gerente da outra área, porque os seus colegas de trabalho. Então a gente está sempre colocando a responsabilidade no outro. E sabe o que acontece? O liderado olha pra gente e fala assim, peraí, que pessoa covarde. Ela não tem coragem nem de me dizer aquilo que eu preciso ouvir. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu trabalhava numa multinacional e aí eu tive uns problemas, eu precisei faltar, fiz besteira, precisei faltar e ao invés de entrar em contato com o meu chefe, eu falei com outra pessoa pedindo que essa pessoa entrasse em contato com ele. Eu não falei diretamente com o meu chefe. E aí, depois quando eu voltei, né, ao trabalho, ele foi lá na sala, viu algumas coisas, falou comigo, normalmente não tocou no assunto. E aí, né, eu tava ali meio tensa, eu sabia que eu tinha pisado na bola. E enfim, aí ele saiu da sala, ele foi pra sala dele. Quando ele chegou na sala dele, aí ele falou comigo pelo Messenger. Era Messenger na época, tem tempo isso. E aí ele falou comigo pelo Messenger. Aí ele me corrigiu, ele falou, olha, o que você fez não foi correto, eu espero que você não repita isso, eu espero que você haja de tal e tal e tal forma.
E eu falei, não, claro, Lê, você está certo, realmente eu pisei na bola, me desculpe, não vai mais acontecer. Mas, quando aquela conversa terminou e realmente eu reconheci o meu erro, eu estava errada, mas o que ficou na minha mente? Eu falei, nossa, ele veio aqui na minha sala, ele conversou comigo, ele tratou sobre várias outras coisas, ele não teve coragem de me chamar a atenção olhando nos meus olhos. Entende? Então, quando a gente não tem a atitude que a gente precisa ter, quando a gente fala em nome de outras pessoas, quando a gente não faz a sessão de feedback do jeito que a gente tem que fazer, é essa a impressão que os nossos liderados têm da gente. Eles olham pra gente e falam assim, essa pessoa não tem nem coragem de me chamar a atenção da forma como tem que ser feito. Agora, quando você faz isso da forma correta, com justiça, olhando ali no olho do liderado, enfim, respeitando o liderado, ele reconhece o erro dele e até te agradece. Quantas vezes liderados meus, depois até de uma conversa difícil, um feedback difícil, me agradeciam. Falavam, não, Carol, você tá certa, obrigada por me falar. Entende? Então, vença essa barreira. Não fique falando em nome de outras pessoas ou fazendo da forma que não tem que ser feita. Encare a situação, tá? E com o tempo você vai se desenvolvendo, tá bom? Mas, Carol, o que acontece se eu não der feedback? Realmente é muito difícil para mim, eu não consigo, eu não tenho estômago para isso, eu não tenho emocional para isso. O que acontece? É simples. A gente falou que dar feedback é desenvolver liderados. Quando você não dá feedback, o seu liderado ele não se desenvolve. Ele fica no escuro. Ele, muitas das vezes, ele tá ali fazendo algo, achando que tá te agradando, sendo que não tá. Ele fica assim, sabe, peraí, eu tô indo bem, eu não tô, eu tô agradando, eu não tô, eu continuo por aqui ou não. E aí ele deixa de produzir ou de dar o resultado que você precisa que ele dê. E se ele não dá o resultado que você precisa, você não alcança eficiência. Se você não alcança eficiência, você não tem a chance de aumentar o seu faturamento. Então é importante dar feedback. E por onde você deve começar? Antes da gente falar exatamente sobre os atributos, né, sobre o que você precisa observar ao dar feedback, eu preciso que você se atente para algumas coisas. Por exemplo, quando você chamar o seu liderado para dar o feedback, você não deve chamá-lo sem que você esteja preparado, tá? Já vi muito acontecer. O líder chama o liderado para dar o feedback, mas ele não está preparado, ele não sabe nem que fatos apresentar para dar aquele feedback, sobretudo se for um feedback corretivo, tá? Então se prepare, saiba exatamente qual é a ação que você quer corrigir ou a ação que você quer valorizar e utilize fatos para exemplificar isso aí, tá bom? Outra coisa, não permita que as suas emoções influenciem no feedback. Lembre-se que você está corrigindo a ação, a situação e não a pessoa. E se você estiver irritado, nervoso, chateado, não dê o feedback naquele momento, tá? Espere a cabeça esfriar para que você possa dar o feedback para o seu liderado. Um outro ponto também muito importante é quanto ao local. Você deve escolher um local que seja apropriado. Se for um feedback positivo, você deve fazer isso em público, tá? Por quê? Porque você quer reforçar nas pessoas que estão ali ouvindo ou assistindo aquilo as atitudes que você valoriza. E você quer reforçar a repetição de bons comportamentos, tá? Então tem que ser em público, salvo exceções. Ou seja, tem gente que não se sente confortável, se sente exposta, mesmo que seja uma situação positiva. Eu já tive um liderado assim, tá? Não é a maioria das pessoas, mas tem gente que é assim. Então ele não se sentia confortável, até mesmo diante de um elogio em público. Então você precisa conhecer os seus liderados. Se você sabe que aquela pessoa ela não vai curtir muito aquilo, não é do perfil dela, então elogie também no particular. Mas geralmente a gente elogia em público, tá bom? Agora, se o feedback é um feedback corretivo, ele é sempre em particular, sempre, sempre.
Nunca dê feedback corretivo em público. Ah, Carol, mas eu dou porque aí quem está ouvindo vai saber que eu não gostei da situação e não vai repetir aquele comportamento. Não importa. Não importa. O feedback corretivo é no particular. Até porque eu não quero que você constranja o seu liderado, por mais que você pense, dependendo da situação que ele mereça, eu não quero que você constranja o seu liderado e que você corra em algum momento o risco até de sofrer um processo por assédio moral, tá? Então o feedback corretivo é em particular. E aí, esse local, ele deve estar livre de interferências. Está dando feedback corretivo, não permita que as pessoas entrem, tá? Que batam na porta, que fiquem ali circulando. É um momento delicado e você precisa respeitar esse momento. Não deixe com que o seu liderado se sinta ainda mais constrangido por conta dessa movimentação de pessoas, né? Ou sabendo que tem alguém ali do outro lado da porta que pode estar ouvindo. Eu já trabalhei em situações onde tinha uma outra sala assim e as pessoas ouviam tudo que estavam falando, então tem que ter muito cuidado com isso. E outra coisa também muito importante aqui, o feedback dado da maneira errada, ele tem efeitos catastróficos, porque ele traz frustração e desmotivação para os liderados. E não é isso que a gente quer. A gente quer exatamente o contrário. A gente quer motivá-lo, a gente quer desenvolvê-lo, a gente quer engajá-lo para que a gente tenha cada vez mais resultado. Mas afinal de contas, como você vai fazer, como você vai dar os feedbacks? Vamos lá. Feedback positivo. Em primeiro lugar, você vai evidenciar a ação que você quer reconhecer, que você quer valorizar. Então você vai chamar o liderado e vai dizer, olha fulano, eu quero te parabenizar, eu quero reconhecer porque você teve essa e essa atitude, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é mostrar para ele qual foi o impacto que aquela atitude que ele teve causou. Olha, você fez isso, você tratou o cliente assim, você resolveu tal problema que o cliente estava tendo, um exemplo, tá? E isso foi muito bom, porque isso fez com que o cliente ficasse muito feliz, ele foi lá, ele trouxe outros clientes pra gente por conta disso. Então você vai evidenciar o resultado que aquela ação causou, tá? Depois você vai descrever como você se sente em relação àquilo tudo, em relação àquele comportamento. Olha, aí ele foi lá, ele trouxe mais um cliente pra gente, eu fiquei muito feliz porque isso ajudou a gente a alcançar a meta e foi muito legal, foi muito louvável, parabéns, bacana. Então você vai dizer como você se sente em relação àquilo dali. E o último passo é que você deve dar uma palavra de incentivo para que o liderado continue assim, tá? Então, fulano, olha, foi muito bacana o que você fez, continue assim. Continue assim, estou muito feliz com isso, continue assim, tá? Então, são 4 passos básicos, tá? Evidenciar o fato ocorrido, mostrar o impacto que esse comportamento causou, descrever como você se sente em relação a esse fato ocorrido e dar uma palavra de incentivo para que a pessoa continue assim. Então, esses são os 4 passos que você precisa seguir para dar um feedback positivo, adequado e fazer com que realmente o liderado se sinta reconhecido. Porque às vezes você faz um elogio ali pro liderado, ah, fulano, muito bom aquilo que você fez, tá? Beleza, valeu, parabéns. E aí é tão feito assim de qualquer jeito que o liderado ele nem se sente reconhecido. Na verdade você mesmo também não reconheceu, que é muito bom, parabéns, entende? Você também não reconheceu genuinamente, tá? Então, dessa forma, o liderado ele entende que ele está sendo reconhecido e realmente ele vai se sentir com vontade de repetir comportamentos, atitudes louváveis mais vezes, tá? Mas e o feedback corretivo? Você vai seguir basicamente a mesma estrutura, mas você vai acrescentar algumas coisas, tá bom? Então você vai descrever o comportamento ocorrido, lembre-se novamente, nunca é sobre o liderado, nunca ataque a personalidade sobre o liderado, é o comportamento, é a atitude, é a rota que você quer corrigir, tá? Então você vai descrever o comportamento, você vai dar exemplos
ok? Principalmente se ele vem repetindo aquele comportamento, você vai dar exemplos, olha, no dia tal aconteceu isso, 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 já no outro dia foi assim, assim, assim. Entende como tá sendo uma sucessão de fatos? Enfim, você vai dar provas, né, de que aquele comportamento está acontecendo repetidas vezes, tá? Se estiver acontecendo repetidas vezes. Se for a primeira vez que aconteceu, você não precisa dar prova nenhuma, você vai falar sobre aquele fato ocorrido, tá? Depois você vai descrever as consequências daquele comportamento. Olha, fulano, aconteceu isso, né, você agiu dessa forma e isso causou isso, isso e isso. Você vai dizer por quê? Porque ele vai entender que você não está corrigindo ele por um simples capricho. Ele vai entender as consequências daquilo que ele fez, ok? Depois você vai descrever como você se sente. Olha, eu me senti frustrado, eu me senti indignado, eu me senti... Enfim, você vai dizer como você se sentiu em relação àquele fato, tá? Depois disso, você vai encorajar o liderado a dar a versão do ocorrido, tá? Você não vai simplesmente falar e pronto, você vai dar oportunidade para que ele fale, até para que você entenda por que ele teve aquele comportamento, por que ele fez tal coisa, por que ele deixou de fazer tal coisa, ok? Depois disso, essa parte é extremamente importante, você vai estabelecer um plano de ação junto com ele para que ele corrija aquele comportamento e vai dizer também qual vai ser a consequência caso ele corrija e qual vai ser a consequência caso ele não corrija. Isso tem que ser deixado muito claro, muito claro. Estabelecer um plano de ação, olha, você vai fazer assim, 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 assado. Caso você corrija, é isso. Caso você não corrija, é assim que vai acontecer, tá bom? Sem ameaças, estou falando assim, mas não é para ameaçar. Pode soar como um tom de ameaça, então é bom ter cuidado nas palavras, tá? Depois disso, você vai acompanhar. Não adianta você dar um feedback, você estabelecer o plano de ação, dizer quais serão as consequências caso ele corrija, caso ele não corrija, se você não acompanhar, se você simplesmente abandonar para lá. Você vai cair em descrédito. Por quê? Porque o liderado vai falar, foi só uma conversa, ele não vai fazer nada, entendeu? Então você tem que acompanhar, você vai estabelecer junto ao seu liderado um prazo, um momento para vocês sentarem novamente e ver se aquela situação foi corrigida ou como está o andamento daquela situação, tá? E por fim, você vai exaltar uma característica positiva que você considera positiva no seu liderado. É muito ruim quando você chama o liderado e você fala só coisas negativas. Todo mundo tem pontos positivos. Não existe liderado que não tenha ponto positivo. Então você tem que saber reconhecer esses pontos positivos. E aí terminou aquela sessão que já é mais desagradável ali, você exalta uma característica positiva que ele tem. Olha, fulano, você sempre entrega as suas atividades a tempo, você é muito pontual, enfim, eu valorizo muito isso. Você é uma pessoa importante para a nossa empresa. Eu quero muito que você melhore, que você corrija, porque você é uma pessoa importante para a nossa empresa, tá? Então sempre valorize os pontos positivos que você realmente considera positivo e afirme o quanto a pessoa é importante, se realmente ela for, para a sua empresa, tá? Assim, a pessoa dá uma quebrada naquele momento constrangedor e pensa assim, não, eu vou me esforçar para corrigir, porque eu sei que eu posso contribuir, eu sei que, sabe, eu sei que eu posso mais. Mas e o feedback reverso? Você já ouviu falar nisso aí? Pois bem, feedback reverso é quando o líder chama o liderado para que ele dê um feedback sobre a atuação do líder. Pois é. Eu sei que tem muito líder que tem medo disso. Eu já tive medo disso durante muito tempo na minha carreira. Mas é extremamente importante para que a gente consiga melhorar a nossa atuação. Então, você deve implementar essa cultura de feedback na sua empresa, não apenas você dando feedback para os seus liderados, mas você também recebendo esse feedback. Porque essa vai ser a forma pela qual você vai
conseguir avaliar se como líder você está no caminho certo. Se você tem algo a melhorar, e eu garanto que você tem, porque nós sempre temos, então você precisa dar oportunidade para os seus liderados e não levar para o lado pessoal. Assim como você quer que os seus liderados não levem para o lado pessoal, você também não tem que levar. Então, eu aconselho que você institua também na sua empresa o feedback reverso. Chame os seus liderados para falar para você o que você pode melhorar, o que você tem feito na sua liderança que não está contribuindo para que a equipe alcance uma performance maior. Eu sempre gosto de, quando eu dou um feedback corretivo, falar, né? Olha, fulano, tem alguma coisa que eu possa melhorar para que a gente corrija esse comportamento? Alguma coisa na minha comunicação, a forma como eu estou falando, como eu estou passando a informação, a instrução, tem alguma coisa que está te atrapalhando, impedindo você de fazer o que você precisa fazer, de entregar o resultado que você precisa entregar? Então a gente tem que ter essa humildade de ouvir o nosso liderado. E aí ele vai se sentir à vontade para falar, olha, realmente, quando você fala assim, eu não entendo. Ou você me dá as atribuições muito em cima da hora, eu não consigo, eu não tenho tempo para fazer. E aí, às vezes você acha que o problema está no liderado, mas na verdade ele está em você. Então nunca se feche, nunca ache que você, por ser o dono da empresa, por ser o líder, está ali por cima e não tem nada para melhorar. Às vezes, algumas coisas na sua empresa podem estar saindo da forma errada ou não dando o resultado que você espera em função da sua atuação. Então a gente precisa trabalhar a nossa atuação para que a gente não fique emperrando os processos da nossa empresa, para que a gente não fique atrapalhando a performance da nossa equipe. Então a gente precisa ter essa humildade, trabalhar isso em nós, tá? E sabe qual é o maior trunfo, né, de se dar feedback corretamente? A gente já viu que feedback desenvolve, tá? O maior trunfo é que a gente ganha autonomia e liberdade. Imagina você que está aí assoberbado com a sua empresa, que nada funciona sem que você esteja 24 horas presente, nada funciona sem que você esteja dizendo ali nos mínimos detalhes aquilo que tem que ser feito. Quando você dá feedback corretamente, quando você desenvolve corretamente, isso começa a parar de acontecer. E aí você alcança autonomia, você alcança liberdade. A sua empresa começa a funcionar de uma forma muito mais autônoma, sem que você esteja ali o tempo todo, sem depender exclusivamente de você. Já imaginou você poder tirar férias tranquilo? Que sonho seria? Você poder tirar um dia de folga? Você poder ir para casa mais cedo, né? Se é que você tem o seu negócio fora de casa, né? Imagina todos esses benefícios. Quando você desenvolve a sua equipe, é isso que você tem: autonomia e liberdade. E eu espero que você aplique no seu negócio tudo que a gente conversou aqui. Eu tenho certeza que você vai alcançar excelentes resultados. Esse foi o Rota Empresarial de hoje. Eu fico por aqui e até mais! Essa daí, porque de início a gente vai pegando um trampo, né? Então, segura aí. Peraí, vou fazer de novo. Vamos de novo nesse toque. É aquele que você estabelece uma... você estabelece... Vamos voltar, peraí. Efeitos catastróficos. Mais do que isso, já é demais. Ai, deixa eu dar uma pausa aqui. A garganta tá seca.
e aí que acontecem alguns erros. Eu não sei se esse fechamento ficou bom.